Rótulos. Rótulos são pequenos pedaços de papel ou faixas adesivas com informações que definem e identificam um produto. Será que a nossa necessidade inquietante de estabelecer denominações nos colocou na posição de produtos e assim tentamos definir uns aos outros com rótulos? Talvez olhar no espelho e saber que os papéis socialmente estabelecidos não nos caem bem e que não nos identificamos com os títulos que nos dão seja o primeiro sussurro para escrever nossa própria legenda. LGBTQIA+. Uma sequência de letras que representa a evolução em busca de inclusão. Mais que um rótulo, um movimento que abre o espaço para a discussão sobre a diversidade sexual. E é preciso muita força para nos reinventarmos como indivíduos. Eu sou Evandro Santo e está começando Reinvenção, que vai abordar a identidade de gênero. E no programa de hoje a gente vai receber um convidado que viveu e ainda vive grandes mudanças e que vai poder falar com muita propriedade sobre este assunto. E a gente também vai assistir depoimentos de pessoas que estão à frente dessa bandeira e que também vivem na pele as transições de gênero e as diferentes formas de identificação. E o meu convidado de hoje é o Vitor Teixeira, de 40 anos, paulistano. E ele me falou uma expressão de o que é? Advogade. O que? Advogade. Eu sou um advogado da causa LGBTQIA+. E esse termo é inclusivo, porque a gente não tem expressão de gênero, a gente tem o E para colocar no final, né? Então, é um professor, é um advogado, é um empresário, são pessoas que não se identificam, né? E a gente acaba abrangendo e incluindo todo mundo da sigla LGBTQIA+. Eu quero conversar com você porque outro dia estava conversando com alguns amigos sobre a expansão do termo trans. É muito aceito, né, a transição do termo trans quando um homem vira um trans. O homem virar uma mulher trans é muito aceito. Só que quando uma mulher vira um homem trans, não é muito aceito. É considerado ainda uma coisa muito estranha, porque as pessoas não conseguem lidar. Tipo, como é que você fala com a antiga Tami? O Tami, eu falei, tive que adequar o falar com o Tami, né? Mas você não acha estranho? Eu falei, engraçado, você não acha linda a mulher trans? Então, é uma evolução. Mas você não acha estranho, você acha bizarro? Eu falei, olha, eu acho que uma pessoa que se vê num outro corpo e tem a chance, isso é uma opinião minha, você pode, no decorrer do nosso bate-papo, você pode falar sobre, e ela tem a chance de transformar o corpo dela naquilo que ela se vê, eu acho que é uma forma de empoderamento. Eu me vejo de um jeito, vou me transformar naquilo que eu me vejo. Você me corrige, tô falando errado? Sim. Bom, Evandro, primeiro assim, eu concordo com você que há a questão do preconceito gritante em relação às pessoas que transicionam, né? E não só em relação ao homem transexual, e a mulher transexual também. Então, na minha convivência com esse tipo de pessoa, eu entendo que para os dois tipos de transições é muito difícil isso, né? Primeiro, começa onde? Na família, a primeira rejeição, né? Porque a gente vem, eu digo que para eu me entender como pessoa, eu tive que estudar geologia e fundamentalismo, porque tudo está enraizado na religião, que propagou pelo mundo, né, primeiramente, que existia só um tipo de sexualidade, o homem, o masculino, e a mulher, o feminino, né? E ainda vieram endeusando, colocando o sagrado feminino, o sagrado feminino. E a pessoa trans nada mais é do que uma pessoa que se identifica com o gênero não atribuído na nascença dela, né? E hoje, com a evolução da medicina, da tecnologia, a gente consegue fazer cirurgias de redesignação sexual ou readequação ou reafirmação, são os termos técnicos que são utilizados para esse tipo de cirurgia. Então eu vejo assim, primeiro, o homem trans e a mulher trans é uma diferença que existem mais, de fato, mulheres trans do que homens trans, né? Mas por que isso? Você acha que tem uma aceitação mais social do homem para virar trans, ou existe uma timidez, é um movimento, mas assim, eu aceito mais o homem gay, a mulher nem tanto. Você acha que isso é uma coisa mais social, uma coisa de se soltar mais? Como é que você explica isso? Bom, na minha opinião particular, eu entendo que essa questão é porque, assim, como você falou, na origem, quem era a mulher trans? Ela nasceu, né, ela conviveu sendo tratada na família, na sociedade, primeiramente como um homem. E a gente sabe que é uma grande diferença do
do homem e da mulher na sociedade, principalmente brasileira, que cultua o machismo, o falocentrismo, né, que são questões que acabam impactando na vida de um homem trans quando ele vai iniciar a transição. Há uma demora maior do homem trans sair do armário e se assumir quando ele se conhece do que da mulher trans, porque a mulher trans com 14, 15 anos, ela já quer se vestir como mulher. E aí é o primeiro impacto que vem dentro de casa, primeiramente, dos relatos que eu ouço o pai não aceita. E pra onde ela vai? Ela vai pra rua, ela vai procurar um emprego, ela sai de casa. E o homem trans, ele não tem essa atitude tão cedo quanto a mulher trans, na minha opinião, né? E aí a gente acaba tendo as transições mais tardias, as transições... Não que hoje a gente não tenha uma gama já de crianças que eu conheço, que estão dentro do Hospital das Clínicas, né, passando pela transição e que os próprios pais sabem desde os 6 anos de idade de que é uma pessoa trans. Então, assim, existe isso, mas a gente viveu em momentos muito obscuros, muito reprimidos, a gente vem de opressão, né, o mundo LGBTQIA+, né. Esses dias eu assisti um documentário, inclusive, no Netflix, que falava isso, se chama Secret Love, eram de 2 senhoras que viveram a vida toda, mais de 40 anos escondidas. A gente vive uma grande revolução, mas a gente precisa ainda ter consagrado muita coisa ainda pro futuro. Até porque quando fala assim, em revolução sexual LGBTQIA+, sempre é relacionado a Stonewall, aos gays masculinos. A parte nunca inclui muito as lésbicas ou as mulheres. É sempre assim, parece que é colocado em segundo plano, né? Parece que tem uma separação, ou é uma impressão minha isso? Na verdade, Stonewall começou com as travestis, que se rebelaram porque elas queriam circular por bares ali e estavam sendo coibidas pela polícia local, né? Então a gente fala que historicamente o movimento LGBTQIA+, deu início junto com as travestis, né? E quando a gente fala assim de minorias, não havia uma união, não havia uma internet que a gente podia se comunicar, que a gente podia enxergar os nossos pares. E hoje o movimento ele consegue fazer esse avanço, tanto é que a gente tem uma parada de São Paulo, é uma das maiores do mundo, de 3 a 5 milhões de pessoas na Avenida Paulista. E a gente sabe, eu que circulo por lá, vou todo ano, eu vejo que a maioria é de fato LGBTQIA+, e poucos simpatizantes, né? A maioria é ali a gente exigindo, a gente mostrando a cara para a sociedade, porque não existe forma melhor de buscar os nossos direitos, de reivindicar por manifestações populares. E a parada é uma manifestação, uma das maiores do mundo e da América Latina. Então, assim, a gente precisa enxergar que ali a gente tá se unindo. Você falar, assim, de movimentos lésbicos, movimentos gays, eles são, hoje, na minha visão, tá todo mundo junto, tá todo mundo unido, todo mundo sabe do nosso papel e da nossa responsabilidade de desconstruir a marginalidade que a gente foi colocado com o passar dos anos. Então, hoje nós temos algo a construir, mostrar que o Evandro é um ator, é um comediante, é um produtor, ele tem competência. Então, a gente enxerga hoje o ser humano, o Vitor, como um profissional, um advogado. Então, assim, a gente começa a mudar as pessoas quando a gente mostra, ocupa os lugares, né? Os nossos corpos começam a ocupar lugares perante toda a sociedade. Então, isso é a nossa evolução. Como é que foi como é que você começou a notar que você se identificava com outro corpo, com outro gênero? Começou na adolescência, como é que foi esse impacto na sua família? Foi aos poucos? Como é que foi isso? Bom, Evandro, assim, eu digo que a gente, desde criança, a gente já sabe como a gente se identifica, né? Qual é o sexo que te atrai, né? Qual é o tipo de pessoa que você gosta. Eu, desde criança, sei que eu gostava de mulheres, mas eu não tinha, na época que eu vi, como você falou, eu tenho 40 anos, eu não tinha internet, eu não fazia terapia, eu não tinha conversa com a minha mãe. Então, como é que eu ia falar pra ela que eu gostava de mulher até chegar me enxergar como uma pessoa transexual? Então, inicialmente, logicamente, eu me identifiquei como lésbica, mas não era isso. Então, chegou um momento da minha vida, que faz 2 anos e meio atrás, que eu descobri um médico que fazia uma cirurgia de redesignação sexual aqui no Brasil, né? E eu procurei ele é urologista, o consultório dele é só de homens, secretário homem, faxineiro homem, os enfermeiros homem. E eu cheguei no consultório dele e falei: doutor, descobri que o senhor faz essa cirurgia e eu gostaria de conversar com o senhor. Aí ele falou assim: então entra na minha sala. Aí ele falou: pode falar, o que você quer? Eu falei: eu vou começar do final pro começo.
O final é que eu sou mulher, tinha seio, tinha útero, tinha todos os órgãos sexuais femininos. E o final é que eu queria fazer a transição e ter o órgão sexual masculino. E ele falou, perfeito, vamos começar Mas essa até transição. você chegar a esse urologista para fazer a transformação, você passou por terapia e você passou por todo um tratamento... porque você é uma pessoa muito bem resolvida, culta, esclarecida. Então, assim... O que eu quero com isso dizer? Muitas pessoas vão estar assistindo a sua fala. E eu até falei com a Nani People outro dia que também fez uma transformação de seios e tal. Eu queria que as pessoas que assistissem isso fizessem de uma forma muito consciente. Porque a Nani falou pra mim, você se sente trans, você se nasce trans e você faz uma transformação, a transição muito tranquila. O que você vai falar é muito importante. Você falou sobre várias coisas, você estudou muito sobre... Então eu queria entender. Então você fez terapias e tal. Sua família te apoiou? Você sofreu bullying na adolescência para se transformar no homem que você é hoje? Como é que foi isso? É um pouco complicado a questão familiar, eu confesso a você que, como todas as pessoas trans, eu também tive alguns desentendimentos com a minha família, né? Um período que a gente até ficou sem se falar. E primeiro passo, eu precisei me autodescobrir. Eu comecei a olhar para o meu guarda-roupa, para minha vida, para as coisas que eu fazia, e nada mais fazia sentido para mim se eu ficasse no corpo que eu estava, nada mais me satisfazia. E eu era muito bem sucedido, assim, não tinha nenhum problema na vida. E eu comecei a enxergar dentro de mim que haviam necessidades que eu tinha que colocar pra fora. E chegou assim, fulminante. Foi uma coisa que eu não consegui mais segurar. E aí eu comecei a cortar o cabelo, aí decidi fazer a transição, fiz a cirurgia. E dentro desse contexto, sua vida dá um 360 graus. Porque a partir do momento que você começa a fazer hormonização, tomar hormônios, né, que é uma decisão também. Pra ser trans não precisa tomar hormônio, gente. Como é que são esses hormônios? Porque a travesti, ela toma o hormônio feminino. Você toma a testosterona. Testosterona masculino. Que diminui os feromônios, os hormônios femininos. Como é que é esse lance de hormônios? Isso, exatamente. Então, se a pessoa ela tem 14, 15 anos, hoje ela pode tomar bloqueadores, que são inibidores daqueles hormônios que o corpo dela fabrica, né, em razão dos órgãos sexuais ali que ela possua, e a partir daí começar a tomar os hormônios com o sexo que ela se identifica, né? Eu tomo, como homem trans, os hormônios masculinos, que é testosterona. Toda semana eu tomo a injeção de testosterona para repor, porque meu organismo não fabrica. Então o que muda? Muda meu odor, muda minha fala, muda meu jeito de pensar, porque a mulher sente de uma forma e o homem sente de outra. Eu me tornei mais esquecido, eu falo para as minhas amigas, perdoem seus namorados, seus maridos, porque eu vou ao mercado para comprar 3 coisas e volto com uma. E hoje eu me entendo todas essas diferenças que de fato faz eu ser a pessoa que eu já era por dentro, e tomando hormônio eu me sinto muito mais ainda. Então eu não consigo hoje me enxergar sem tomar hormônio, porque ele me faz bem. É o que me mantém vivo, o que me faz Vitor. Igual eu digo, Evandro, você iniciou o texto falando sobre rótulos, as questões. Eu falo, eu sou o Vitor. Se a OMS me deu o nome de homem transexual para fins de criar políticas públicas de saúde pública, eu respeito, mas eu sou só o Vitor. E eu quero me sentir Vitor sempre. Vika, e essa transição já está sendo feita por muitos outros trans. O Tami é um porta-voz público que deixou isso mais popular, porque eu não me lembro, pessoalmente, de um outro caso que todo mundo falou assim, nossa, olha o que está acontecendo, temos aí uma revolução, que eu encarei particularmente como uma revolução, ao meu ver, né, como mais um passo que avançamos. Sim, claro. Eu acredito que o Tami é o primeiro homem trans do Brasil mais famoso, em razão dele ser um artista, dele ter a mãe artista, né? E isso foi muito bom, porque a gente acabou tendo visibilidade, enxergando essas pessoas que a gente estava falando anteriormente, que estavam escondidas dentro da sociedade, porque assim, o homem trans, ele não abandona o lar como a mulher trans, mas ele tem uma taxa de suicídio muito alta, se a gente for ver na questão da saúde mental. Então são ali paradoxos, né, que o Tami, de fato, ele auxiliou muitas pessoas na transição. Eu já conversei com ele, falei que ele é um exemplo, que ele é um dos pioneiros, e admiro muito pela coragem dele. E a sua profissão, você escolheu justamente para defender esse tipo de causa, tipo, eu fiz a transição e vou ajudar especificamente nesses casos, ou você faz outros tipos de casos? Ou geralmente é para ajudar a comunidade
LGBTQIA+. Olha, Evandro, eu sou um advogado de formação empresarial, né? Eu atuo bastante na área empresarial, sempre trabalhei em grandes escritórios, grandes empresas. Tenho MBA pela FGV em gestão empresarial. Então, a minha linha era totalmente empresarial. E assim, desde o primeiro dia que eu tomei a primeira injeção na bunda, que eu falo, eu me tornei advogado LGBTQIA+, porque vieram as demandas, o público começou, Vitor, eu vou num advogado que ele não me atende, porque aí eu me identifico como trans, ele não quer mais agendar horário pra mim. Então são essas questões que o nosso público tem. E aí eu falo, essas pessoas, elas precisam se aposentar, elas precisam casar, elas precisam de direito da saúde, elas precisam fazer cirurgia, elas precisam se hormonizar. Nós somos humanos e temos uma gama de direitos que não são respeitados em razão da identidade de gênero. Então isso pra mim é muito forte hoje, poder defender meus pares e a população LGBTQIA+, no geral. E eu fui estudar, Evandro, eu me tornei autodidata nessa área que eu não tinha expertise, em razão da demanda. Eu falei, eu não vou deixar meus pares desamparados e sem patrocínio de alguém, mesmo não tendo dinheiro, faço coisas até gratuitas, mas não posso também porque vivo disso, mas na maneira do possível eu tento equilibrar isso na minha vida, certo? E hoje pra mim, hoje eu tô fazendo vários cursos, tenho já alguns diplomas, algumas formações, mas primeiro eu iniciei como autodidata mesmo. Entendi. E agora vamos ver o vídeo de Maria Berenice Dias, que é professora, advogada e papisa dos direitos da família. Ao nascer com um simples olhar, as genitálias de quem nasce se identifica, é menino ou menina. E aí é um mundo azul, ou rosa, bonecas ou carrinhos. Só que nem sempre as pessoas, se identificam com o sexo que lhe foi atribuído no nascimento, simplesmente em razão, da sua genitália. E este processo de identidade é muito doloroso. Em primeiro lugar, porque há uma rejeição da família absurda, de simplesmente o filho não ser aquilo, que a pessoa espera, ou que sonhava, enfim, e um repúdio social muito grande nas escolas. Essas pessoas são alvo de muito preconceito e de grande exclusão. A justiça tem feito a sua parte. O Supremo Tribunal Federal já admite que esta alteração seja feita diretamente no cartório do Registro Civil, por autodeclaração, sem precisar prova nenhuma, exame nenhum, que no fundo é um grande avanço. Mas o que nós precisamos é nos dar conta de que essa é uma realidade que existe e que nós precisamos aceitar as pessoas como elas são. Todo mundo tem o direito, de ser feliz, todo mundo tem o direito de viver a própria vida, independente do que ela é e de como ela ama ou de como ela vive. Então, esse é o passo que está faltando mais na nossa sociedade, Nós temos que aprender a conviver com a diferença. Então, ela falou sobre diferenças, respeitar as diferenças. Uma coisa que todo mundo me pergunta, o que significa LGBTQIA+. Vai ter mais letras. O que significa cada letra? Por favor. Evandro, bom, primeiro a gente tem aí a sopa de letrinhas que a gente fala, né? O macarrão das macarrão letrinhas. De letrinhas, pra gente entender melhor. Sabendo que aqui no Brasil a gente tem essa limitação, porque são estudos que são feitos psicológicos e psiquiátricos, né? Onde são reafirmados aí a sexualidade das pessoas. Por exemplo, nós temos alguns países como a Austrália, que lá já tem 59 tipos de nomes que as pessoas já se identificaram. Aqui no Brasil nós começamos, com a sigla primeiro, ela começou com L, começou com GLS. Da minha época. Exatamente. Aí foi se adequando, porque percebia que não era inclusivo, que o G estava antes do L, até chegar no LGBTQIA+. Nós temos então o L é referente a lésbicas, O G é referente a gays, Até aí a gente tá falando de pessoas que têm a orientação sexual, que gostam de pessoas do mesmo sexo. São homo, E aí, inclusive pela OMS, nós temos já desde 1979 que foi retirado como doença mental o homossexualismo, o sufixo ismo, que dava conotação de doença. Então, desde essa época a gente já tem a consagração pela OMS, tirou CID, tirou tudo, que é a homossexualidade. E tira também essa coisa que o pessoal fala, sua opção, ninguém optou, Sexualidade.
verdade, existe orientação. A opção, tirem isso daí, Você né? opta por usar roupa, por comprar alguma coisa, mas não pela sua sexualidade. Isso você não escolhe, é a sua orientação, né, que a gente fala. E aí a gente tem bissexual, né? Que também dentro da sopa de letrinhas são as pessoas que a gente diz que ficam mais escondidas e são discriminadas, até pelo próprio meio. Porque às vezes as pessoas falam assim, a gente não sabe de quem gosta, se gosta disso, se gosta daquilo. E qual o problema, né? A gente tem que viver a diversidade, como a doutora Maria Berenice disse, né? E respeitar as pessoas que são diferentes da nossa sexualidade, né? LGBT de transexual. Na verdade, vem do termo transgender, que é transgênero, né? Que é o guarda-chuva do transexual, que pode ser homem ou mulher, e da pessoa que seja travesti também, a travesti, que é o termo correto. E aí, qual a diferença, né, que se existe entre a pessoa transexual e pessoa travesti? Qual é? Na minha visão, nenhuma. É apenas um termo higienizador, que veio pela OMS para tirar o estigma da travesti que fazia prostituição, que estava na esquina, e hoje não, a pessoa transexual está inserida no mercado. Então, assim, vai da autodeclaração da pessoa, a pessoa fica livre para dizer se ela é transexual, travesti, né? Mas eu falo, eu sou um homem travesti, e o que tem de mais, né? Entendi. Claro, eu reivindico meus direitos. Historicamente, tudo começou com as travestis. Então, obviamente, eu sou um homem travesti. Até porque também, se você for pensar o que avançou nessas paradas gays, se as pessoas têm hoje uma parada gay, ou aplicativos gays, ou restaurantes gays, foram porque essas pessoas, entre aspas, consideradas ou pintosas, ou mais afrontosas, ou os não discretos, eles deram as caras. Não foi a pessoa no armário. Essas pessoas tomaram o champanhe depois, mas quem dá as caras e milita é o pessoal mais afrontoso. Então, exato. É exatamente esse pessoal que abre o caminho. Então, LGBT e o quê? O que é de queer, né? Que é a gente antigamente denominava o andrógeno, não binário. A pessoa que não se identifica com o sexo masculino ou feminino, né? Então a gente tem aí hoje a nomenclatura mais politicamente correta das literaturas, que é o queer. O queer não necessariamente vai ser um trans ou uma trans. Ele pode ver na androginia. Exato. Ele pode brincar com essa coisa de homem e mulher, como fazem algumas pessoas do rock, como um David Bowie, um Boy George, exatamente, uma coisa, Exatamente, entendi. Caiu perfeitamente seu exemplo, Evandro. Entendi. Exato. Eu nunca pensei que o que veio de queer, a folk, como eu não sabia, que falta de cultura minha. Aí veio o que, LGBT, I vem da onde? É o intersexo, que antigamente... Como é? O que é intersexo? Me fala o que é isso. É a nomenclatura nova, mais correta, de se referir a pessoas que eram antigamente chamadas como hermafroditas, que nasciam com 2 órgãos sexuais. Acho que é 0,5% da população nasce, não é mais ou menos? Isso. Ou 1,5%. É bem raro esses casos, né? Isso. Então hoje, né, a gente fala na sopa de letrinhas, a gente consegue enxergar a variedade de sexualidade das pessoas, seja de nascença, seja pela identidade, seja pela orientação, e respeitar essas pessoas, né? Inclusive, tem uma mãe que eu conheci recentemente, que o filho dela era intersexo e ele acabou falecendo por um probleminha no coração, e ela luta para que se retire da lei o termo mutilação, né? O que está escrito lá, que a pessoa pode escolher que ela quer mutilar um órgão sexual ou outro, para que se readeque também à nossa atualidade. Eu acho isso muito mais humano, parabenizo a luta dela, acho que ela tá toda correta, tá certa em querer deixar um legado na Terra para que as pessoas não tenham mais que ter essa referência, esse rótulo, como a gente volta sempre no início do programa, falando dos rótulos que doem, né, nas pessoas. E o mais é o que está por vir. Exato, aí tem pansexual, né, tem outros tipos, variações que a gente já sabe que existe, inclusive no Brasil, e o que está por vir, o que as pessoas se identificarem. E você acha que, por exemplo, você falou que na Austrália, só para encerrar um pouco esse assunto, você na Austrália são 50 monoculturas. 59, isso. Então, você acha que o Brasil também não está tão preparado ainda, até por ser um país mais latino, um país um tanto quanto religioso, não está tão assim, tão preparado para aceitar mais coisas. Então, estamos digerindo isso, né? Na verdade, Evandro, isso vem de estudos feitos muito sérios, né, por profissionais. E, de fato, no Brasil a gente enxerga que ainda não tem tanta abertura, mas que a gente vai galgar aí caminhos, né, para agregar essas pessoas, sempre no sentido de incluir, trazê-las para dentro da sociedade e não marginalizá-las mais, independente da orientação sexual que ela tenha. E fala uma coisa, agora eu quero saber sobre a transição, como é que é? Vamos supor que temos
Denise nos assistindo. Denise não se vê no corpo de Denise. Denise quer ser Pedro, um homem bonito como você é. Afinal, você ficou um gato, né? Obrigado. As meninas ficaram passadas com você aqui na TV. E aí eu falo, gente, que menino lindo. Eu falei, eu também acho. Vitor é nem sabia o que você ia fazer o programa. Quem quer? Deixar elas caírem, né? Para estar solteiro, eles ficaram horroriçados. Enfim, então, Denise quer ser Pedro. Qual é o passo a passo que ela deveria fazer? Ela tem que ir no endócrino, ela tem que tomar o quê? Como é que ela deveria fazer? Bom, Denise quer ser Pedro. Gostou dessa? Quer ser Pedro. Gostei. Então, vamos falar do Pedro, já respeitando a identidade, a autodeclaração do Pedro, né? O Pedro, independente dele ter retificado ou não o nome dele, ele tem que ser respeitado pelo nome social, porque uma vez que ele altera o nome dele nos registros públicos, que foi lá na certidão de nascimento onde ele nasceu, vai lá, altera o nome, como a doutora disse que é um direito hoje das pessoas alterarem o seu nome e o seu gênero, o Pedro, a própria autodeclaração dele para a sociedade, nós temos decretos federais, decretos municipais e estaduais que dizem isso, que basta a pessoa se autodeclarar, seja numa escola, seja num local de saúde, seja numa delegacia que ela tem que fazer um BO, em qualquer local, ela tem que ser respeitada pela identidade de gênero e orientação sexual. Mesmo com a aparência feminina, então, a Denise, sentindo o Pedro, ela pode ir lá, olha, eu sou uma mulher, por enquanto eu ainda tenho os órgãos de uma mulher, mas eu me sinto Pedro. Ela já pode automaticamente mudar o nome para Pedro, se ela se sentir, se ela se ver como Pedro. Sim, porque independente também da cirurgia, inclusive ela pode mudar ou fazer a retificação de nome dela no cartório. Ela chega e se autodeclara, olha, eu preciso mudar, e ela junta os documentos e o cartorário é obrigado, porque nós temos a resolução 73 do Conselho Nacional de Justiça, que é desde 2018 essa permissão. Então ninguém mais precisa ajuizar a ação, que antigamente precisava ajuizar a ação, juntar laudo médico, de psiquiatra, mais de psicólogo. Okay. E isso era uma dor para as pessoas, porque além do desgaste de provar sanidade, exatamente, né? É entendi. muito associa desumano. Associa a doença mental, a distúrbio mental, entendi. Isso, exatamente. Inclusive, né, nós temos já, desde o ano passado, a OMS também já determinou que o transexual, ele saiu da CID, que era considerada transexualidade. Agora ele passa a ser uma intervenção da identidade da pessoa, né? Então nós temos essa CID também caiu. A OMS deu prazo de 2 anos para que os países se adequem, né, a essa resolução dela. E no Brasil está sendo implementada já bastante aqui em São Paulo. Nós já tivemos vários decretos municipais e estaduais, que inclusive não exige que a pessoa que chegue na UBS se autodeclare como pessoa transexual e queira utilizar hormônio, ela não precisa passar por psicólogo e por psiquiatra para poder ir no endocrinologista. Ela já é direcionada diretamente para o endocrinologista. Mas tem que ser maior de idade para mudar também, né? Tem Isso, que ser. A partir dos 18 anos ela tem autonomia para fazer a retificação dela de nome, e os hormônios ela pode iniciar já com 14 anos, como eu te falei, os bloqueadores e os hormônios feminino ou masculino. Como é que é, por exemplo, que com 14 anos a menina tá assim, explodindo de hormônio. Ela tá menstruando, os seios estão crescendo, os quadris estão ficando grandes. Como é que ela vai retardar esse hormônio feminino que está gritante na adolescência e vai fazer com que os hormônios masculinos, que não são naturais... Então, se bem que a mulher também tem hormônio masculino, como é que ela vai aumentar a produção do masculino e diminuir essa explosão do feminino? Como é que faz esse desequilíbrio a favor do masculino bloqueando o feminino? Como é que isso acontece? Exatamente. Então, assim, os endocrinologistas, eles me explicam, né, que nós temos receptores. Nos nossos hormônios são receptores. Então, eles vão fazendo a dosagem, né, se a pessoa... Por exemplo, no meu caso, eu não tomei bloqueador, mas aí ele foi fazendo a dosagem, fazendo exames periódicos para ver o quanto estava aumentando o meu hormônio masculino no meu corpo e diminuindo o feminino. Então, uma pessoa que ela tá na fase de tomar bloqueador, é mais fácil ainda. O hormônio, ele age muito melhor nessa fase do que posterior. Mas a pessoa, eu peço para quem se sentir dessa forma, para quem se identificar como transexual, que passe por uma orientação psicológica, no mínimo, que se autoconheça mesmo de fato, que tenha certeza de que é aquilo, porque são decisões que as pessoas tomam e que podem ser irreversíveis, como a redesignação sexual, tanto a masculina quanto a feminina, é muito difícil depois de reverter o quadro, né? Então a pessoa tem que ter certeza daquilo na vida dela. Pode ser muito doloroso reverter, né? A sua transição você fez com que idade? A minha transição eu fiz com 37,5, quase 38. É muito
muito adulto, muito consciente, Tinha né? consciência. Inclusive, meu pai foi uma pessoa que me deu um conselho que eu não esqueço nunca. Ele me falou assim... Eu já sabia quem você era quando eu revelei pra minha família. Ele falou assim, a única coisa que eu me preocupo é que você se arrependa, porque é irreversível, e que você tenha uma depressão, que você tenha alguma doença psicológica. E eu não posso estar aqui, mas se eu não tiver, conte com os seus irmãos. Então, eu falo isso pra todo mundo. Pense no que você está fazendo, converse com a sua família, porque é importante você ter alguns apoios. E família não é só o laço sanguíneo. Podem ser amigos, podem ser as pessoas que você troca afeto. São outros laços que às vezes você é obrigado, né? E obrigado não só, e acho que é um prazer você ter pessoas que você possa contar na vida. Às vezes você não pode contar com a sua família e tá tudo certo. E nós somos família. Eu falo que o LGBTQIA+, é família, porque nós somos acolhedores, inclusivos e nós estamos sempre preocupados com o outro, né? E aí começa, me conta uma coisa, tem a questão, você já tomava hormônio antes de fazer a modificação, a operação? Você já estava já hominho, já estava mais rapazinho? Nada, Evandro. Eu fui ao médico, então eu passei pela consulta e aí no dia seguinte eu voltei para tomar minha primeira injeção de testosterona. Mas como é que era antes? Você só tinha cabelo curto ou não? Já tinha cabelo curto já era uma só. pessoa Não usava binder, não usava nada. O que é binder? É aquela faixa que prende o seio, que usa por baixo da camiseta. Entendi. Entendeu? Pra quem não fez a mastectomia masculinizadora. O que vem primeiro? Essa questão de inibir os hormônios femininos ou vem junto tudo? Vou inibir os hormônios femininos e vou fazer a operação? Não, tem que inibir os hormônios femininos e colocar os masculinos e depois a operação. O que vem primeiro nesse processo? Evandro, tem um passo a passo mesmo, Qual de que é o fato. passo a passo? Inclusive, quando eu fui ao médico, eu não sabia nem meu nome masculino. Eu não tinha escolhido. Eu sabia quem eu era, mas eu não tinha pensado em um nome. Teve que batizar. Isso, aí meu médico falou, Vitor, faz parte do seu processo inicial, vai mudar tua voz, vai mudar sua forma, eu sei que você vai mudar seu guarda-roupa, então você precisa ter um nome. Aí eu voltei no dia seguinte nele, olhei na minha bolsa do lado, falei, doutor, eu fiquei pensando no meu nome, mas eu ainda não sei. Aí minha bolsa tava escrito Vitor Hugo. Aí eu falei, doutor, meu nome é Vitor. Aí ele falou, com K ou com C? Eu falei, não, vamos fazer com C, que meu nome anterior era com C. Falei, vamos deixar poético. Aí ele abriu a porta do consultório e falou assim, para todos os enfermeiros, secretários, falou assim, muda o nome dele pra Vitor, aí a partir de hoje ninguém mais chama ele com outro nome aqui, tá? E aí eu comecei a fazer hormonização e depois de um mês eu fui pra cirurgia, mas antes eu passei por psicólogo e psiquiatra que me explicaram exatamente por que eu estava lá. Eles falaram assim, a gente aqui já sabe o que você quer e onde você quer chegar porque você já contou a história. Mas eu preciso fazer um laudo dizendo que você é capaz, que você não tem insanidade mental e que você é um lado contrário, Vitor. Que você não tem depressão, que você não tá fazendo isso por uma psicose, por qualquer outro tipo de doença mental. E que você é livre, pode fazer o que você quiser do seu corpo. Então não é um laudo para eu dizer que você está bom para a cirurgia, é o contrário. É para eu dizer que você não tem nada que impeça você de fazer a cirurgia. E isso eu achei muito mágico quando ele me falou isso, porque eu tinha a impressão que as pessoas precisavam ir ao psicólogo, ao psiquiatra, para fazer qualquer tipo de alteração no seu corpo. E como estudante do direito, eu sei que nosso corpo é livre. Nós temos liberdade. Olha, acho que um dos casos de maior reinvenção que eu já vi aqui, que eu presenciei no Reinvenção. Muito obrigado. Eu queria muito que a sua história, não só por transição de gênero, mas por transição. Acho que na nossa vida nós passamos por tantas transições que não são percebidas. E a sua transição foi consciente, você quis passar por isso. Eu acho que toda mudança na vida, quando a gente quer se reinventar, ela tem que ser consciente. A sua foi, independente do que falavam pra você. Então, que a sua história de vida, de superação, de querer ser aquilo que você não era, mas aquilo que você quis ser, seja uma inspiração para todo mundo que assista isso. Muito obrigado pela sua presença, gostei demais, viu? Quer dar algum recado para alguém, para as pessoas que estão te assistindo? Evandro, só tenho a agradecer, para mim é um enorme prazer estar aqui no seu programa, Reinvenção. De fato, tem tudo a ver com a minha vida, o nome do seu programa. E foi um prazer esse nosso bate-papo, te conhecer mais e a sua equipe maravilhosa também, todos me tratando muito bem. Quero deixar um abraço a todos que estão me assistindo, dizer que a gente tá junto na luta,
que os seus direitos têm que ser respeitados e que você procure orientação, seja para o que você precisar na tua vida. Saúde, juridicamente, você tem direitos. Então, busque o seu direito e faça valer a pena você estar aqui na vida, porque não vale a pena quando a gente não é a gente. Muito obrigado, gente. Esse foi mais um Reinvenção. Eu sou Evandro Santo, na TV WA. Muito obrigado e até o próximo programa.